Aleluia, amém, irmãos? Senhor Jesus, amém. O título dessa palavra é O Reino de Deus, a desconexão da criação. O Reino de Deus, a desconexão da criação. Então, Efésios, conforme nós lemos, ainda Efésios capítulo 3, a partir do versículo 3, diz que: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. Versículo 6, vamos ler todos juntos? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém? Esse é o mistério, irmão, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Quem são os gentios? Nós somos os gentios. Agora nós somos membros do mesmo corpo. O Senhor veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então agora Ele chegou até nós. Esse é o grande mistério. Então o mistério, eles estiveram oculto por gerações. E Deus revelou a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os gentios que somos nós, somos os co-herdeiros. Por que os jovens vão para a conferência? Por que existe uma conferência para eles? Por que você, adolescente, vai para uma conferência? Por que o Cristiano falou aqui de conferência, e você vai para a conferência, você quer ir para a conferência, você sonha em ir para a conferência? Se você sonha em ir para a conferência, é porque você é um co-herdeiro. A promessa chegou até você. Deus usou homens como ferramentas para fazer com que a promessa chegasse até você. E agora você é o cumprimento da promessa. Então tem uma conferência para você que é um jovem e uma conferência para você que é um adolescente. E ali, de fato, é o seu lugar. Entendeu? Esse é o mistério que tiver oculto. Agora você faz parte. Portanto, eu e você devemos valorizar muito isso, irmãos. Este mistério que estiver oculto e que foi revelado é o grande mistério. É a grande revelação. Nós temos que valorizar muito, irmãos, a posição que o Senhor nos colocou. Senhor Jesus. Então os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Coparticipante, ou seja, eles participam juntamente da promessa em Cristo Jesus. Você coparticipa, você participa da promessa com Cristo. Cristo é o Filho, você também é o Filho, é um coparticipante. Tudo que é de Deus é seu. Todas as riquezas de Deus são tuas. Você está feliz com isso? Senhor Jesus! Então esse mistério foi levado, estão cansados, debaixo da tirania de Satanás. Eles estão no império das trevas. E Deus quer nos usar. O mistério estava oculto em Deus. Oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus não revelou esse mistério no plano da criação. Não foi lá ainda. Isso só foi revelado no plano da nossa. Versículo 10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais
Então, o mistério agora, irmão, como que ele pode ser conhecido? Pela igreja, por meio de nós. A multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus se tornam conhecidas dos principados e potestades. Versículo 11, vamos ler. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, os principados e potestades são os anjos caídos que se rebelaram e seguiram a Satanás. Agora, eles estão vendo a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta na igreja, por meio de nós. Eles estão vendo isso aí. Ó Senhor Jesus, você faz parte da multiforme, das muitas formas da sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, como se deu o surgimento da nova criação? Gênesis 1:1 diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada, sem nenhuma matéria-prima. Ele chamou a existência. Como nós vimos na semana passada, o Igor nos mostrou, nós lemos também, o reino de Deus, ele existe de eternidade a eternidade. Ou seja, a gente está acostumado com uma régua, né? Aqui é uma régua de 30 centímetros, é o que a gente está mais acostumado. Aqui é o 0 e aqui é o 30. Então aqui é o início e aqui é o fim. Isso aqui chama tempo, início e fim, é o tempo. Se nós pegamos esse ponto com esse ponto e encostamos os dois aqui, não existe mais tempo. O reino de Deus é assim. Ele existe de eternidade a eternidade. Entendeu? Ele não acaba. Mas aí, Deus criou o tempo. Preste atenção, Deus criou o tempo. Aqui em Gênesis, Deus cria o tempo. Situação muito... E como nós vimos, né? O servo do Senhor nos mostrou em vezes anteriores, o Pedro Donga, inclusive, quando ele veio aqui em Contagem, ele mostrou para a gente o seguinte: se você andar na velocidade da luz, se eu e você conseguíssemos andar na velocidade da luz, também não existiria tempo para nós. Nós conseguimos andar na velocidade da luz? Não. Mas a Bíblia diz que Deus é luz. Então até a própria ciência confirma a palavra de Deus. Não existe o tempo. Mas aqui em Gênesis, Deus cria o tempo. Mas preste atenção, muita atenção. O objetivo de Deus ao criar o tempo e a criação era extrair dela a nova criação. Como teria a nova criação que somos nós, irmãos? Se Deus estivesse somente ali com seus anjos, entendeu? Rodeado de anjos. E nós? Como nós entraríamos? Mas Deus queria a nova criação. Então Ele cria o tempo. Nós estamos no tempo. Senhor Jesus, dá uma invocada aí, irmão. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, se o propósito de Deus ficasse apenas na criação, seria superficial demais, né? O propósito de Deus é muito mais nobre, muito mais elevado do que nós pensamos. Nossos pensamentos, irmãos, são pequenos, são rasteiros, rasos. Então, mas aí, Deus criou o tempo, criou o homem, mas veio a queda, o homem caiu. Mas mesmo a queda do homem não atrapalhou o propósito eterno dele, porque ele já fez a redenção. Amém? Por meio do Evangelho, Deus tem criado sua nova criação, e essa nova criação vai ter um relacionamento totalmente diferente com o Criador. Entendeu? Por meio do Evangelho, quando nós deixamos de nascer de Adão e nascemos de Cristo, nós agora somos Deus, em vida e em natureza, mas não em deidade. Ou seja, nós nunca seremos adorados, embora muitos homens querem ser adorados.
Mas agora o nosso relacionamento é totalmente diferente com Deus, porque nós somos a nova criação, irmãos. Nós somos como Ele é. Tudo que Deus tem está em nós. Tudo que Deus tem foi transmitido a nós, por meio da nova criação. Quando uma pessoa nasce de novo, irmãos, ela agora é a nova criação. Quando você tem a magnífica oportunidade de pregar o Evangelho para uma pessoa, e ela receber Cristo, você fez dela agora a nova criação. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ele se tornou um espírito com Deus. Agora é a mesma natureza. Quando essa pessoa é batizada, ela nasce de novo. Agora é uma entidade só. Agora eles estão em unidade. Deus e homem são a mesma coisa. Senhor Jesus. Mas tudo isso se dá por meio da palavra de Deus. Tudo isso ocorre por meio da palavra de Deus. Não é uma questão, irmãos, de convencimento mental. Porque você pode convencer uma pessoa, às vezes você demonstra uma eloquência, uma sabedoria, você convence, mas a pessoa não nasce de novo. Entendeu? Você convence ela, tá bom, mas ela não nasceu de novo, não adiantou. Então, não é uma questão de convencimento mental, é uma questão de exercício do Espírito, de estar ligado na videira verdadeira e deixar a videira fazer a obra. Sim. O evangelho que Mateus ouviu, o Eloísio está falando, foi: segue-me. O que Mateus, um publicano, certamente ficava ali trapaceando o povo, ele ouviu: segue-me. Ele levantou e seguiu o Senhor. Por quê? O Senhor é atraente, irmãos. Quando nós levamos o evangelho para as pessoas, nós temos que entender isso, irmãos. O Senhor Jesus é atraente. A palavra dele convence, irmãos. Então tudo começa por meio da palavra. João capítulo 17, versículo 20 até o versículo 22, preste atenção. João 17, 20 e 22. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio das suas palavras, da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, por meio de crer na palavra, você se torna um com Deus. Você e Deus é a mesma coisa. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Isso é a nova criação. Eu e Deus, você e Deus, sendo uma só entidade. O que faz isso? A palavra de Deus. Tudo Deus cria por meio da sua palavra. Por isso que quando nós estamos no campo, nós temos que ter o exercício. Está dando errado? Volta para a palavra. Volta para a palavra de Deus. Relê o alimento diário. Ganha espírito, volta para o campo de novo. Porque tudo Deus faz por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus, tudo na sua vida, irmão, irmã, amado irmão, amada irmã, tudo na sua vida Deus vai fazer por meio da palavra. Se você com seu braço quiser fazer as coisas, não vai dar coisa boa, entendeu? Não confia nos seus braços não, irmãos. Confia na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, a nova criação se dá por meio da palavra. Não é uma questão de convencimento mental, é crer na palavra e se tornar um novo homem. Senhor Jesus. Por isso, irmão, que nós temos que nos livrar de toda a impureza. O inimigo de Deus, como nós falamos, eu falei no início, os irmãos me ajudaram, ele não cria nada, ele não tem incumbência de gerar a nova criação. Mas o inimigo de Deus, ele quer destruir, ele quer pôr confusão.
O objetivo dele é pôr confusão, pôr desordem, pôr intriga entre nós. Então nós temos que nos purificar, temos que tratar o nosso coração. E nós tivemos um exemplo muito bom nessa semana, que foi de Jó. Jó está lá, o livro de Jó, está antes do livro de Salmos, viu? Vai lá no livro de Jó lá, um pouquinho antes do livro de Salmos. Jó, ele foi contrariado na sua alma e buscou se justificar. Porque para uma pessoa que se julga muito justa, né, ser contrariado é uma coisa que mexe muito com a estrutura, porque essa pessoa se julga muito justa. Então, ele foi contrariado e tentou se justificar. Por vários capítulos ali do livro de Jó, houve uma discussão entre Jó e seus amigos, porque os amigos de Jó diziam que Jó estava sofrendo aquilo, que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, levou toda a riqueza de Jó, levou os filhos de Jó, encheu Jó de ferida. Jó estava tão ferido que ele se coçava com os cactos, né? Então Deus permitiu aquilo ali na vida de Jó. Então os amigos de Jó vieram e falaram assim: você está sofrendo isso porque você fez alguma coisa errada. E aí Jó ficava se justificando, e ficava aquela vida da alma ali, entendeu? Todos estavam na esfera da alma, argumento e contra-argumento, e argumento e contra-argumento, e não saía do lugar. Mas até que um dos amigos de Jó, Eliú, de repente, ele traz uma visão espiritual, em Jó capítulo 32, versículo 8, que é o que Deus precisava para começar a falar com Jó. Jó 32, 8, vamos ler todos bem forte, os irmãos podem ler, por favor. Na verdade, há um espírito no homem. Na verdade, há um espírito em você. Amém? Isso preparou o terreno para Deus aparecer para Jó. Despertou ele. Antes disso, Jó não suportou as acusações que ele sofria. E ele desabafou. Mas ele não desabafou, ele desabafou reclamando de Deus. A situação veio, ele não conseguiu administrar. E ele começou a reclamar de Deus. Em Jó capítulo 10, versículo de 4 a 6, diz aí, e falando com Deus: tem tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Senhor Jesus. Então aqui ele estava reclamando de Deus. Mas aí o Senhor apareceu para Jó no capítulo 40, num redemoinho, e diz para ele sair da superficialidade, da situação medíocre, e ir para a excelência e para a grandeza. Aleluia! Irmão, eu e você temos que sair da mediocridade, irmãos. Entendeu? Da superficialidade. Nós temos que ter a visão que Deus tem, irmãos. Tem que acabar aquela rixa de marido e mulher, porque todos nós estamos no mesmo time, irmãos. Estamos no time de Deus. O problema acontece por causa de você, e não, o problema é por causa de você, e começa uma troca de acusações. Vamos sair da superficialidade, entendeu? Vamos para a excelência. E o Senhor falou isso com Jó, Jó capítulo 40, versículo 10 até o versículo 12, diz que, veja bem, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando: orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Por que você não tem que brigar com o seu cônjuge, com o seu irmão chegado? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue.
A sua luta não é contra a carne e contra sangue, e sim contra os principados e potestades. Não vai resolver a discussão, irmão. Nós temos que parar e ir para oração, arrependimento, buscar a luz do Senhor. Versículo 11: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés os perversos no seu lugar. Então, eu e você enxergamos as coisas superficialmente. Nós, como diz o Pedro Dong, enxergamos tudo no plano cartesiano. Isso aqui é o plano cartesiano. Mas Deus vê muito mais além. Nós temos que ter a visão de Deus. Precisamos fazer parte do exército de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos, na nossa própria sabedoria, para administrar as coisas, na nossa família, na nossa criação de filhos. Nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Nós não podemos confiar, achar que nós sabemos. Nós temos que sair da superficialidade e ir para a excelência e para a grandeza. Senhor Jesus, aí Deus começou o processo de iluminar Jó. Então, nesse processo, Ele quis mostrar uma figura, para ver se Jó entendia. Então, Ele começa mostrando a figura do Behemoth, que é o hipopótamo. Capítulo 40, versículo 15, diz assim, vamos ler juntos. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como os tubos de bronze, e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. O hipopótamo é o lado bom, o seu lado bom. É eu e você tentando fazer as coisas do lado bom, né? Certinho, confiando em nós mesmos, cheio da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o hipopótamo. O hipopótamo, ele aparece em quê? Em desenho de criança, não é? Aparece em desenho de criança. Que coisa mais legal aquilo ali, parece inofensivo, é extremamente nocivo. É a obra-prima de Deus, uma coisa que Deus fez muito bem. Esse é o lado bom da nossa vida da alma. Ele é forte, é perigoso, ele fica debaixo da água, escondido na sombra. É você querendo demonstrar para os irmãos que você é bom. Eu só fico escondido na sombra, não faço nada de errado, entendeu? Para com os pecados graves, irmãos, nós nos arrependemos. Para com os pecados graves, nós às vezes acusamos. Você viu o que ele teve coragem de fazer? Como ele fez aquilo? São os pecados graves. Mas para com a nossa vida da alma, o lado bom da nossa vida da alma, nós achamos que não tem nada a ver. Mas o Satanás usa o lado bom da nossa vida da alma. Que Pedro, quando o Senhor Jesus falou para Pedro que importava que ele fosse morto, ressuscitado, né, ao terceiro dia, Pedro falou assim: isso de modo algum te ocorrerá. O que o Senhor falou com Pedro? Arreda-te, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O seu lado bom da vida da alma, irmãos. O que é o lado bom da vida da alma? É quando você desconecta de Deus e quer fazer as coisas certas. Ele é usado por Satanás. E esse é um tema que até no meio do cristianismo é obscuro, eles não conseguem entender. Mas é extremamente danoso. Recomendo todos os irmãos que leiam Os Perigos do Lado Bom da Alma. Esse livro aqui traz muita luz sobre esse assunto, os perigos do lado bom da alma. Veja aqui o hipopótamo, os seus ossos
são como tubos de bronze. Ou seja, é forte, não se desfaz. O seu arcabouço, a sua estrutura, como barras de ferro, não cai. O lado bom da nossa vida da alma é assim. Ele não cai, não cai. Vem palavra, não cai, ele resiste. Não sirva o Senhor na igreja pelo lado bom da sua vida da alma. Às vezes queremos ajudar as pessoas e ajudamos sem buscar uma comunhão para ver se realmente aquela pessoa precisa de ajuda. Aí nós já interferimos com o lado bom da nossa vida da alma e interrompemos o trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Às vezes queremos fazer as coisas na igreja por iniciativa própria, sem depender do Senhor. Isso só traz prejuízo. Também o lado ruim, ele é agressivo e é matador. O lado ruim é representado pelo crocodilo, Leviatã. Na nossa alma tem tanto o lado bom e o lado ruim. O lado bom da vida da alma, normalmente, é o que você usa para lidar com os irmãos. É o hipopótamo, escondido debaixo da água, na sombra, é bonzinho. E o lado ruim, normalmente você manifesta ele com o seu cônjuge ou com as pessoas mais próximas de você. Aí sai aquele bicho feio, é o Leviatã. Qualquer coisinha falou com você sai aquele negócio mais feio, entendeu? Também o lado ruim, ele é agressivo, é matador. Vamos ler Jó, a partir do versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Agora o versículo 35. Vamos ler juntos, preste bastante atenção, irmão, para eu e você sermos iluminados. Levantando-se ele, Jó, capítulo 41, versículo 25. Mas vamos ler, viu, irmãos? Não faz igual que eu estou lendo com a Bíblia com meus meninos. Vamos ler, aquela vozinha baixa, não. Vamos ler de verdade. Amém? Jó capítulo 41, versículo 25. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompem, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é uma palha, o cobre um pau podre, a seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho, os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança, debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela, toma o mar como caldeira de unguento, após si deixa um suco luminoso, o abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele é rei sobre todos os animais. Veja o que está dentro de nós, com potencial para se manifestar. Você lê isso aqui, você condena, está dentro de você, dentro de mim, irmãos. Mexe comigo, mexe com você para ver se não manifesta essa coisa ruim. Nós temos que mandar para a cruz todo dia isso, irmãos. Nós temos que tirar isso do nosso viver. Não podemos ter liberdade para manifestar o Leviatã com ninguém, irmãos. A vida de Deus tem que nos saturar a tal ponto que nós acabamos com o Leviatã. Preste atenção. A seta não faz fugir. O ferro é uma palha para ele. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Davi destruiu Golias com as pedras da funda. Ele matou um gigante. O Leviatã é nada, é nada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. É rei sobre todos os animais orgulhosos.
É o diabo que é o rei sobre todos os orgulhosos. Então, Deus mostrou para Jó, presta atenção, para você não perder a linha da palavra que está no alimentiário. Então, Deus iluminou Jó, mostrando esses dois animais que estavam dentro dele, esses dois terríveis animais. Aí, então, ele finalmente pôde obter luz. Por meio dessa figura, ele obteve luz. Aí em Jó, capítulo 42, ele fala assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Puxa, irmãos, nós temos que ter essa experiência aqui. Arrepender no pó e na cinza. Um conhecimento profundo do Senhor. Não é um conhecimento de ouvir falar. Agora Jó se converteu. Agora Jó estava marcado. Tinha marcas indeléveis nele. Senhor Jesus. Então, Satanás, ele é um incitador da rebeldia. O incitador da rebeldia. Ele não tem parte na nova criação. Por isso ele fica descontente. Ele está descontente. Ele sempre vai me incitar, te incitar para a rebeldia. Satanás negociou, ofereceu benefícios, ofereceu cargos aos anjos, aos arcanjos, fez comércio. Por isso que ele levou a terça parte, na rebelião, ele levou a terça parte com ele. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Subirei ao mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria algo que não era dele. Ele achava que Deus era o Criador e não entendia nada de criatura. E Lúcifer entendia. Entendeu? Eu sei o que é uma criatura. Senhor Jesus. Então, irmãos, ele quis aquilo que Deus não tinha dado. Nós temos que aprender a estar satisfeito com o que Deus nos deu, irmãos. Dê manutenção no seu coração, cuide do seu coração, esteja satisfeito com a função e a posição que Deus te deu. Talvez a sua função na igreja seja somente ser um ouvido. Ou seja, você não fala nada, você só ouve. Seja satisfeito, irmãos. Deus vai te honrar nessa função, entendeu? Talvez a sua função é ser um irmão que ora, você nem serve, você é um orador, um intercessor. Esteja satisfeito, irmãos. Se você ocupar uma função que Deus não te chamou, você vai sofrer demais. Você está numa função que você não tem incumbência, você vai sofrer demais, porque quando você está numa função que Deus te colocou, você vai ter muitas tribulações, mas Deus te colocou ali, Ele vai te dar graça, vai te suprir. Mas quando você ocupa uma função que Deus não te colocou, que você chegou lá pelo seu braço, pelas suas influências, pela sua ambição, pelas suas manobras, suas negociatas, irmão, vai dar tudo errado. Trate com ambição no seu coração. Senão o Leviatã te pega. Trate, irmão. Não pense que eu estou falando aqui que não é para mim, é para você. É até para os jovens. Até para os jovens. Até para os adolescentes. Trate com ambição no seu coração. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu. Então tá. Satanás, ele fez tudo isso. Isso é comércio. Ele também, Satanás, preste atenção, ele deseja
tomar o lugar de Deus, temos que tomar bastante cuidado. Ele põe ídolos na nossa vida. O que é um ídolo? É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Satanás se esconde por detrás do ídolo. Mateus capítulo 4, versículo 9. O que diz lá? Mateus 4, 9. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Entendeu? Então, o que é o objetivo de um ídolo? O ídolo, primeiro, se nós temos um ídolo, ele mexe com a nossa alma. Você fica triste ou fica alegre com base no ídolo. É ou não é, irmãos? Estou falando aqui historinha? Você fica triste ou fica alegre com base no ídolo. Um ídolo não é só uma imagem de barro. Quem dera fosse. Era simples demais. É tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Mas no fim, o ídolo não quer somente a sua alma. Na alma está a sua alegria e tristeza, está na sua alma. Mas o ídolo não quer somente isso. Porque quem está atrás do ídolo é Satanás. Ele quer o seu espírito. Ele quer que você comece a adorar ele, entendeu? Reverenciar ele. Que você se prostrar diante dele. Por isso nós temos que ter sabedoria, irmão. Andando na terra com os olhos no céu. Temos que ter cuidado com o vinho deste mundo. Porque é colocado por Satanás para nos tirar também da posição do reino. Então, tomemos cuidado com os ídolos. Devemos ter pureza no coração. Então, nós temos o exemplo de Absalão. Abre lá em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Aqui está um exemplo muito claro da obra de Lúcifer. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na história de Absalão. Eu estou no meu tempo. Diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. 2 Samuel capítulo 15, versículo 2. Quem tiver aí pode ler. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegasse para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Furtava o coração dos homens de Israel. Absalão estava ali, o que ele fazia? Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Absalão estava pronto para ouvir um insatisfeito. Olha, a tua causa é boa, porém esses irmãos, os presbíteros, eles não te ouvem, vem cá, vou te consolar. Minha pergunta é, irmão, você é um candidato a Absalão? Muitos já se levantaram. Eu quero perguntar, você é um candidato a ser um Absalão? A ouvir os insatisfeitos? Olha Absalão, como é que Absalão era um homem, a Bíblia diz que da ponta do pé até o último fio de cabelo, ele não tinha defeito nenhum, e já era bonito, atraente. Cada ano, o seu cabelo, ele produzia 2,3 kg de cabelo, que ele cortava e vendia no final do ano. Era muito imponente. E ficava ali. Você vê que é uma figura de Lúcifer. E ficava ali, ouvindo os insatisfeitos.
Você é um candidato a Absalão, irmãos? Você que quer ouvir os insatisfeitos? O problema, presta atenção, o problema da insatisfação é se você arruma um ouvido. Se você está insatisfeito e arruma um ouvido, ou seja, arruma alguém que vai ouvir sua insatisfação, aí ocorre a rebelião, entendeu? E às vezes esse ouvido é o nosso cônjuge, ou é um irmão chegado. Por isso, se você tem insatisfação, irmãos, você precisa ir diante do Senhor. Na vida da igreja são vales e montanhas. Vai ocorrer, às vezes, a gente ficar desapontado, mas nós temos que, nesse momento, ir diante do Senhor, desenvolver uma comunhão com o Senhor, e não ficar insatisfeito. Ah, mas eu vou comentar só com o cristiano, porque é o meu chegado. Não, irmãos. Se você tem algum problema, vá diante do Senhor. Não procure um Absalão para se queixar. Você quer furtar o coração dos irmãos? Às vezes, irmãos, nós criamos com os nossos chegados uma igreja paralela. Tem os presbíteros da igreja, que estão na função de pastorear o rebanho, dar aconselhamento. Aconselhamento é uma coisa extremamente difícil, que só pode dar quem Deus designou para isso mesmo. Mas às vezes nós queremos fazer uma igreja paralela. Vem aqui, Ângelo, vou te dar alguns conselhos, passar algumas visões para você. Irmão, se você seguir esse caminho, você está seguindo o caminho de Absalão. E eu vou te falar qual foi o fim de Absalão, filho amado de Davi. Ele morreu pendurado entre o céu e a terra. O seu cabelo, que era tão bonito, ficou preso na árvore. Aí a mula que ele estava passou direto, e ele ficou com o cabelo preso na árvore. A mula que nem dele era, passou direto, e ele ficou preso na árvore. Aí o servo de Joabe falou que ele estava lá, e não matou ele. Joabe falou assim, eu não vou matar ele, porque Davi pediu para não matar o filho, trazer ele com vida. E Davi estava fugindo do próprio filho, que foi um mimado. Aí Joabe falou assim, eu não quero nem te ouvir. Foi lá e matou ele, matou Absalão. Este foi o fim de Absalão, irmãos. Porque ele foi incitado por Satanás. Para fazer ele queria construir um reino paralelo. Ele tinha um reino do pai dele, mas ele queria construir um reino paralelo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nossos ouvidos não podem estar prontos para ouvir insatisfação, irmãos. Nós não podemos tomar o caminho de Absalão. Nós temos que estar satisfeitos naquilo que o Senhor nos deu na igreja. E quando você está satisfeito com aquilo que o Senhor te deu na igreja, você desfruta, é ou não é? Você entra, irmãos, quando você vê isso, você entra para outra esfera, irmãos. Entra na esfera do desfrute, na função que o Senhor nos deu na igreja. Talvez nossa função, como eu falei, seja somente ser um ouvido. Esteja satisfeito, irmão. O fim de Absalão foi terrível. Para terminar, eu vou terminar com Apocalipse, capítulo 21. O objetivo de Deus é extrair da velha criação a nova criação. A eternidade agora, presta atenção, com a nova criação, a eternidade é diferente. Antes, como seria a eternidade? Deus e as criaturas, não é? Seria assim, Deus e as criaturas, os anjos, os arcanjos, aquilo tudo mais. Agora a eternidade tem um novo personagem, irmão. Quem é esse novo personagem? Quem é, irmãos? Quem? Quem vai estar na eternidade agora? Quem? Nós, irmãos. Aleluia! Deus tabernaculou com o homem, fez tenda com o homem. Agora nós estamos na eternidade, irmãos. Deus planejou tudo isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 3. Vamos ler, para a gente concluir. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aleluia! Bom, isso é eternidade. Deus e o homem, Deus vai estar conosco em toda a eternidade. Amém? Jesus é o Senhor. Vou fazer uma oração. Vai dar aviso? Vou fazer uma oração e o Cristiano vai dar um aviso. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos orar como um só homem. Senhor Jesus, amém. Usa o seu espírito, irmão, e ora. Amém? Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, obrigado pela tua palavra. A palavra é do Senhor. A palavra não é de homens. Que essa palavra possa nos iluminar, possa nos levar para o arrependimento. Senhor, tira de nós, tira do meu coração toda a influência, Senhor, de Satanás, o rebelde. Purifica o nosso coração. Senhor, nos dê um coração adequado, livre de ambições desmedidas. Senhor Jesus, nós queremos ser a nova criação e estar com Deus na eternidade. Jesus é o Senhor. Nos leva a estar impactados para pregarmos o Evangelho, para mudarmos a condição dos homens, das trevas para a luz, do reino de Satanás para Deus. Jesus é o Senhor.